Boa noite, boa tarde, bom dia, independente da hora que você esteja chegando. Como vai você? Como vai seu coração, meu irmão, minha irmã? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite Andressa. Boa noite Regina, boa noite Carol. Boa noite Vera, Carlin. Boa noite a todos. Boa noite Nick, Sandra. Tudo bem com vocês? Márcia, tudo bem? Espero que estejam bem, que o coração de vocês esteja em paz. Boa noite, tia Simone. Um beijo, Cíntia, Lúcia, Jaque. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tárcia, boa noite, Danúbia. Hoje aqui, né, na nossa segunda semana de barquinho na terça-feira. Espero que todo mundo tenha conseguido aí se adaptar, né? E aqueles que porventura estejam assistindo depois, espero que também consigam aí sentir as vibrações, né? Que não tenha prejudicado nesse sentido. E aí, tá tudo bem com vocês? Quero aqui mandar um beijo especial, né? A Nick me lembrou muito bem, para minha vovó Zulmira, né? De 92 anos, que esse final de semana puxou minha orelha. Falou assim que eu mando beijo para todo mundo, menos para ela. Então um beijo, vovó Zulmira. Amo a senhora, viu? Meus queridos, hoje é um dia especial, é um dia em que a gente tem a oportunidade de reunir muitos corações, né? Acho que todo mundo está vindo aí de um feriado, né? De carnaval, que não teve muita cara de feriado e tão pouco de carnaval, né? Porque é um momento emocionalmente difícil de comemorar, né? De se alegrar, de ter, né? Mesmo para quem não gosta muito de carnaval, eu sou um deles, mas esse momento aí de alegria, né? De diversão, a gente está vivendo um momento tenso espiritualmente, né? E aí pensando nisso e diante das muitas perguntas que a gente teve a respeito do tema, né? Que está em pauta, que é a guerra entre a Ucrânia, né? E a Rússia, a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso na nossa live de hoje, né? Então antes da gente adentrar nesse barquinho que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre essa mazela triste da guerra, por que isso ainda existe e o mais importante, como fazer para que isso exista cada vez menos, né, no nosso mundo. Então, antes da gente adentrar nisso, vamos fazer a nossa vibração, a nossa prece, né? Então vamos lá, meus irmãos. Boa noite a todos que estão chegando. Recebam o meu abraço. Obrigado a você que está aqui hoje pela primeira vez. Obrigado a você que está aqui já há um bom tempo. Se você sentir vontade, clica no aviãozinho aí, convida alguém, né, que você gosta, que você tem um carinho, que talvez esteja aflito com toda essa situação da guerra, né? E convida para estar com a gente aqui hoje. Vamos refletir um pouquinho, né, à luz de Jesus, à luz da nossa doutrina, sobre o desfecho desse momento da humanidade que a gente está vivendo, né? Feche teus olhos, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de mais uma vez navegar nas águas do teu conhecimento. Nesse momento em que o mar da humanidade se encontra turbulento, que estejamos ao teu lado, que estejamos na tua companhia, a fim de não deixar morrer a fé e nem tampouco a missão que cada um de nós assumiu, como alguém que carrega uma lamparina, uma velinha que seja, como alguém que leva a luz e jamais sombra. E que nesse instante, Senhor Jesus,
unidos nesses tantos corações, a gente possa irradiar a nossa pequena luz para a humanidade. Que essas vibrações cheguem a todos aqueles que nesse momento se encontrarem em nossos pensamentos e que cheguem também àqueles irmãos envolvidos nos conflitos bélicos. Senhor Jesus, olhe por nós. Só o amor pode trazer a paz, quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar, com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão, na brisa do perdão, o amor encontrará. Se não mais encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a cada um de vocês, família querida do nosso barquinho. Que bom poder contar com a vibração de vocês, que bom poder saber que nesse instante os nossos corações se unem pela transformação do mundo, né? Porque quando a gente se transforma, a gente transforma o mundo, né? A gente nunca sabe, né? Que tipo de espírito a gente está tratando? Qual é o nosso real potencial de transformação do mundo, né? Que tipo de espírito está sobre a nossa tutela? Então, meus irmãos, que a gente tenha o capricho de Jesus, né? Quando o marceneiro ali, né, cuidava das peças, né? Quando alguém da carpintaria, perdão, como carpinteiro, cuidava ali das peças, com o trabalho manual, que a gente, né, tem esse carinho, esse capricho de nos cuidarmos assim também. Nesse instante, meus queridos, eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários, para a gente poder se concentrar na nossa live de hoje, né? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, né, o propósito de hoje era fazer uma prece do coração nos moldes que a gente sempre faz, né, lendo os livrinhos, para que os livrinhos nos guiassem. Mas talvez diante do cenário que a gente tem vivido, isso seria, não sei, talvez um pouco de até imprudência, uma negligência minha, né, de deixar de falar sobre a guerra,
porque às vezes a gente reluta em falar de algo que nos traz à mente tanta dor, né? Tanta dificuldade. Eu lembro que o dia que eclodiu essa guerra, né? Eu fiquei muito triste, né? Muito triste mesmo. Eu até comentei com uma amiga que dava uma sensação de derrota, né? Eu falei, poxa vida, a gente vibra tanto, a gente ama tanto, a gente tenta espalhar tanta semente do amor, mas eu vi que não é bem por aí, né? Eu vi que a gente precisa de estudar e estudando compreender os porquês da guerra, por que existe ainda essa mazela da humanidade, né? E é pensando nisso que a gente quis trazer esse assunto para vocês, né? Para que a gente não se deixe bombardear sem nenhum tipo de defesa espiritual as notícias que nos chegam pela mídia, né? Muitas vezes notícias agressivas, notícias sensacionalistas, e aquilo vai criando um abalo no nosso espírito, né? Então o propósito da nossa live de hoje são dois propósitos, né? Primeiro é a gente vibrar, né? por esses irmãos, e segundo, a gente se proteger, né? E nos protegendo, a gente tentar mudar a atmosfera do pensamento que envolve o nosso planeta nesse momento, né? Então, meus irmãos, muita gente me mandou mensagem no direct, né, perguntando, Eduardo, o que o Espiritismo pensa a respeito desse momento? Eduardo, é o fim do mundo? Eduardo, e se estourar uma bomba nuclear? Eduardo, o que a gente vai virar da gente, né? E aí eu falei, bom, eu vi muitas dúvidas, né? Tem muita gente que está conhecendo agora a doutrina e tem muita gente que já conhece, mas ainda nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu também fui estudar, também sou um aprendiz, né? Hoje tirei aí o período da tarde, embora a gente estava de férias, mas eu me vi na responsabilidade de estudar sobre isso, né? Para poder trazer para vocês. E aí eu queria começar a nossa live de hoje trazendo quatro questõezinhas que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Para a gente estar conectando. A primeira questão, ela nos diz o seguinte, é a questão 742, que é o que impele o homem à guerra? O que impele o homem à guerra, né? E aqui está escrito assim, a resposta dos Espíritos, né? O que impele o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, olha a resposta dos Espíritos. O que leva o homem à guerra? E eles falam assim, é quando a natureza do animal prevalece dentro de nós sobre a nossa natureza espiritual. Então vocês lembram que a gente já falou que muitas vezes, que uma das maiores vitórias do nosso espírito é quando a gente deixa de ser escravo dos nossos instintos. O instinto, ele tem um poder muito forte sobre nós, né? Primeiro pela questão biológica, né? Somos seres aí selecionados naturalmente pelo tempo. Então, a questão da violência teve muito presente na origem da nossa espécie. A questão do sexo teve muito presente na origem da nossa espécie, né? E hoje a gente vive um homem que começa a deixar de lado essas questões e começa a se espiritualizar, não deixando de olhar para elas, mas atribuindo um novo significado a cada uma delas. Olha o que a espiritualidade diz, ó. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. E não é verdade? Quando a gente estava lá na época dos homens da caverna, o que prevalecia? Qual que era a nossa grande preocupação? Era alimento, procriação, né? Era proteção, e a gente buscava uma tribo mais forte. A gente tinha dificuldade de enxergar o próximo como alguém que pudesse viver em comunidade. Não, ele era um inimigo, porque ele ia pegar a minha caça, ele ia ameaçar a tribo, ele ia levar as mulheres, ele ia entrar no meu território. E hoje, talvez milhares, milhões de anos depois, a gente ainda volta e meia repete esse comportamento, né? Como se o mundo
tivesse de fato fronteiras. As fronteiras não foram criadas por Deus. As fronteiras foram criadas pelo homem. Pelo homem. Então, essa ideia de que o Brasil é uma nação, a Argentina é uma nação, o Uruguai é uma nação, a Ucrânia é uma nação, a Rússia é uma nação, tudo bem. Do ponto de vista do homem, a gente pode até pensar dessa forma. Mas do ponto de vista de Deus, não tem uma linha traçada por Ele. Justamente para que a gente não se veja como um mundo segregado. Não, é um mundo único, único. Então, o que a gente sente aqui no nosso coração, no Brasil, sei lá quantos 1000 quilômetros de distância que a gente está dessa guerra, nos afeta emocionalmente porque somos um só povo. Somos um só povo, né? E é preciso que a gente entenda desse lado também a nossa responsabilidade nesse momento como seres espirituais, como alguém que vai ajudar a se não parar essa guerra, mas a amenizar os efeitos dela, né? Então, aqui essa pergunta fala sobre isso, né? Por isso é que para tais povos o estado de guerra é o estado normal. Que povos? Os povos bárbaros, né? À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas e quando se torna necessária, sabe fazê-la com a humanidade. Então, à medida que a gente for progredindo, meus irmãos, a guerra vai se tornar algo cada vez mais escasso, né? Eu sei que muita gente deve estar perguntando assim, mas por que ela ainda existe? Né? Eu não consigo entender, Eduardo, esse progresso. Aonde que tem progresso? A gente está no ano de 2022 e está tendo guerra. Pois é, mas eu acredito que nunca no nosso mundo, em qualquer época que foi, uma guerra gerou tanta relutância. Ela gerou tanto inconformismo. Porque a gente vai conversar com as pessoas e não tem alguém torcendo por alguém. Óbvio que a gente tem uma tendência, né, a ter pena da Ucrânia, que militarmente é bem mais frágil, mas a torcida das pessoas é para que cesse a guerra. A torcida das pessoas é pela humanidade. Antigamente a gente escolhia um dos lados para lutar. E a gente ficava feliz em ver o inimigo, o outro morrendo. Hoje a gente percebe que a gente começa a mudar esse pensamento. Começa a entender que numa guerra não tem vencedor, né? A questão seguinte diz assim, ó: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Pergunta se a guerra um dia vai deixar de existir. E a resposta dos espíritos é sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos. Olha só. O que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Por que a providência divina permitiu a guerra? E a resposta é para a liberdade e o progresso. E é verdade. Porque infelizmente, na nossa atual condição humana, muitas coisas só são fomentadas pelo ganho econômico, né? Quantas coisas foram descobertas depois da Segunda Guerra? Quantos medicamentos? O avanço da medicina, né? Quanta coisa cresceu por causa da Segunda Guerra? A tolerância entre os povos, muitas vezes, né? Um desenvolvimento, um acolhimento. Olha a forma como os ucranianos estão sendo recebidos nos outros países. Mas é importante que isso seja com relação a todos os imigrantes. Porque se a gente está recebendo agora os ucranianos dessa forma, e os africanos? Não é? E os povos que atravessam oceanos para poder ir para a Europa? Qual que é a diferença? São todos irmãos. E a guerra só vai cessar no dia que a gente aprender a se olhar dessa forma. Independente da cor da pele do outro. Independente da região da onde o outro está saindo. Entende? E a última questão diz: o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Ou seja, o que se deve pensar daquele que provoca a guerra, visando aí um fim, né? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias,
para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porque responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Então, meus irmãos, com essas questões a gente começa a nossa live de hoje, né? Eu sei que é uma parte um pouquinho mais teórica, meio chatinha, mas a gente precisa de entender o fundamento disso. Quem responde essas questões são espíritos de uma grandeza que nós vamos demorar ainda milhares e milhares de anos para chegar. Então, a gente precisou fazer essa introdução, né? E aí eu separei algumas 4, 5 lições para a gente refletir sobre tudo que está acontecendo. E a primeira delas, que eu queria que você prestasse atenção, é: cuidado com a nossa vibração. Cuidado com a nossa vibração. Onde nasce a guerra? Te pergunto, onde nasce a guerra? Nasce lá no Oriente? Não. A guerra nasce em todos os momentos em que alguém tem algum gesto de intolerância. A guerra nasceu essa semana no Brasil. É que parece que não está acontecendo nada no Brasil, né? A gente só vê as notícias aí voltadas para isso, mas ainda essa semana em Campinas, né, os amigos que estão de Campinas aí, a gente teve um templo de Umbanda vandalizado, pichado, apedrejado, intolerância religiosa. No Sul, os amigos do Sul aí, a gente teve uma situação muito triste, um clássico do futebol entre Grêmio e Internacional, em que os torcedores apedrejaram o ônibus de uma das torcidas, lá de um dos jogadores, acabou ferindo, quase um jogador perde a visão. Então, onde nasce a guerra? Será que nasce lá longe? Ou ela nasce aqui perto de mim? Ela nasce todas as vezes que alguém tem um gesto de intolerância. Intolerância no agir. Então, eu quero começar modificando um pensamento. Que às vezes a mídia faz com que a gente tenha esse pensamento. Não porque é maldade deles, mas porque às vezes eles não têm essa profundidade que a gente está buscando conquistar. Primeiro, não odeie a Rússia. Não odeie o presidente da Rússia. Não. Por quê? Porque ódio não corrige ninguém. Porque ódio só piora as coisas. Quando a gente odeia alguém, seja ele um governante, o que a gente colabora para a transformação desse espírito? No que a gente colabora? Em nada. Então, modifica esse pensamento de você. Não existe bem, não existe mal. Todo mundo, dentro da perspectiva que lhe foi desenhada, e a gente vai refletir um pouquinho sobre hoje, eu pesquisei um pouco sobre como foi o histórico de alguns desses espíritos envolvidos em conflitos bélicos. A gente vai perceber que todo mundo, dentro da sua perspectiva, acha que está fazendo certo. Entende? Então, como disse Jesus, não é o Eduardo que disse: um dia compreenderás que o homem é mais frágil que perverso. O que é frágil? Frágil é aquele que deixa a sua personalidade ser moldada pelo outro. Frágil é aquele que ainda é suscetível às influências do meio. É um espírito que ainda não é firme. E para um espírito ser firme, ele tem que ser forjado na dor. Um espírito da grandeza do Cristo não pensa que ele passou por mar calmo, sereno, não. Ele passou pelo fogo, passou pelas ondas, passou por tsunamis, né? Para que ele fosse um espírito forte. E nós ainda somos frágeis. Então a primeira coisa que eu queria pedir para você é que abandone a palavra ódio. Ódio por um povo, ódio por um líder. Isso serve para o nosso país também. Porque esse ano vai ser um ano muito difícil de não odiar. Vai ser um ano de teste para todos nós. Nós temos 550 corações aqui. Você e eu somos responsáveis por abolir o ódio nos nossos meios sociais, no nosso trabalho, na nossa família. Vamos ter a questão da disputa política. E se eu não simpatizo com a ideia de um candidato, é meu dever não odiá-lo. É meu dever. É meu dever vibrar pelo melhor. Se eu não simpatizo com um determinado candidato, eu não preciso sair falando mal dele para todo mundo. Eu falo bem do meu candidato. E está tudo bem.
E falando nisso, meus irmãos, o voto é uma das nossas ferramentas mais poderosas para a gente abolir a guerra do mundo, né? E às vezes a gente fica tão focado na figura de um presidente, mas a gente tem que ter um carinho especial quando a gente for escolher os representantes do Congresso, né? Que são os senadores e os deputados, porque hoje o Congresso ele manda muito mais do que o presidente. Se a gente for olhar a ferramenta da nossa Constituição, as leis, a aprovação, o veto, é muito mais o Congresso. Então tenha carinho quando você for escolher o seu deputado, tenha carinho quando você for escolher o seu senador, né? Pesquise a vida dele, lembre de Jesus, reconhece a árvore pelo fruto. Não precisa ver o que ele fala, vê as obras, né? A gente pode trazer Jesus para a política. A gente não pode achar que determinada pessoa é avessa ao Cristo. Não, isso não. Isso não é amor, não é caridade, né? Então, sempre a gente vibre pela paz entre os povos. Vibre pela paz do nosso país. Não é verdade? Entender que a gente é um só povo, né? A questão da cultura que a gente traz, da culpabilização, né? É uma coisa que a gente tem que abolir também. E é uma coisa que muitas vezes leva à guerra. Sabe aquela ideia de falar assim, ó, a culpa sempre é do outro. Não, mas foi o outro que fez isso. Não, né? A guerra começa sempre dentro de cada um de nós. No fundo, a gente entende que todo adulto que adere à guerra é uma criança que talvez aprendeu a fazer da violência um recurso para a resolução de conflito. Sabia disso? Que tudo está na nossa infância, ou pelo menos grande parte dos nossos atos. Então sabe quando a gente às vezes educa uma criança e fala assim, ó, se o fulaninho bater em você, bate nele mais forte. Não deixa não, senta a mão. Você está ensinando a violência, a resolução da violência. Quando seu filho vai chorar, ou quando seu filho demonstra um sofrimento, aí a gente fala, não, o homem não chora. Você está ensinando ele a não sentir, ou a negar ao sentir. E hoje esses homens que ocupam essas posições são seres insensíveis, muitas vezes. Não por escolha deles, mas porque muitas vezes tiveram tolhido seus sentimentos por um adulto. Quando você educa um filho através da agressão, sabe? Quando a gente fala assim, ó, quando você chegar em casa, você vai tomar uma surra. E agride a criança, né? Eu sei que é muito difícil a gente educar no mundo de hoje, mas a gente precisa estudar para isso, né? Se capacitar para isso. Todas as vezes que a gente agride uma criança, né? A gente está mostrando para ela o quê? Que a violência é uma das formas de resolver o conflito. E a violência nunca é uma das formas de resolver o conflito. Nunca, nunca. Não pode ser cabível a violência, né? Tem tantas outras formas. Qual é o impacto da violência na alma de uma criança? Você sabe? E se de repente a sua criança, que está aí na sua casa, for daqui 10, 20, 30 anos alguém que vai estar lá na ONU, tendo um discurso que vai convencer alguém a não apertar um botão de uma arma nuclear? Quem garante que não? Quem garante? O mundo gira, né? E aí, meus irmãos, olha só para vocês verem, né? Eu fui pesquisar sobre essa questão. Da onde que surge a guerra, né? Quem são essas pessoas que hoje estão à frente aí das guerras, né? Por que dessas atrocidades? E eu pensando nessa questão da infância, dentro da psicologia a gente fala muito sobre isso. Eu falei assim, deixa eu dar uma pesquisada na infância do Hitler, por exemplo, né? Que a gente tem aí como um grande algoz da humanidade. E a gente precisa começar a rever esse sentimento de ódio, né? Porque o ódio a gente já refletiu hoje que ele não leva espírito a transformação nenhuma. E aí eu fui estudar, né, um pouquinho da biografia da infância do Hitler. E olha o que eu descobri. Ele, quando criança, presenciou a morte de 3 irmãos. 3 irmãos. O pai dele bebia demais e praticamente todos os dias dava surras nele. Surras no Hitler.
E aí a mãe dele chamava Clara. Quando a surra começava a ser muito agressiva, ela entrava na frente e ela apanhava pelo filho, né? Tomava a surra no lugar dele. Não bastasse isso, né? Uma criança que teve uma presença de violência muito forte, ele buscava a fuga na arte. Ele gostava muito de cantar, né? Ele gostava muito de desenhar. Mas o pai dele era totalmente contra a ideia de seguir esse caminho, né? Então, em 1900, quando acho que ele tinha 11 anos, salvo engano, ele, né, tendo essa versão do pai, alguém que batia, alguém que impedia que ele, às vezes, fizesse da arte uma válvula de escape da sua energia. Então ele entrou num colégio que tinha um professor que era muito fanático pela unificação do povo alemão. Ele era nacionalista ao extremo. E aí olha o aspecto psicológico do Hitler. Ele não tinha figura paterna como referência. Quem se tornou a referência dele? O professor. E o professor, então, doutrinou ele. O pai doutrinou pelo exemplo. O professor doutrinou pela palavra. Então a gente tinha um exemplo da agressividade, da violência. E é pela palavra o professor doutrinou ele no sentido do nacionalismo extremo, né? Da unificação do povo ariano, né? E aí, o que aconteceu? Ele, no último lampejo de tentar buscar na arte a fuga para o seu ser, em 1907, com 16 anos, ele foi tentar entrar na Academia de Artes da Alemanha. Então ele foi lá e enviou os desenhos para essa Academia de Arte. E aí sabe como que responderam para ele? Seus desenhos são razoáveis, você não tem talento nenhum, então a gente não vai te dar a matrícula. Com 16 anos. E aí com 17, a mãe dele, que era a única referência de amor, Clara, ela morreu de câncer. E ele então tentou uma última vez na Academia de Artes e foi rejeitado de novo. Então, uma criança que tem um histórico de violência, depois foi doutrinado para o mal, né? Foi rejeitado pelo único sonho que ele tinha. Teve a mãe morta de câncer. Você vê como é que a gente começa a mudar o pensamento? Não estou dizendo que é santo não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente começa a entender o porquê de algumas atitudes. E ele então, com 17 anos, vai morar entra em depressão, vai morar num abrigo de sem-tetos, onde ele era violentado quase todos os dias, né? E aí depois segue a história, ele sai de lá, começa a alimentar essas ideias políticas, enfim, não vem ao caso. Mas olha, como as nossas atitudes afetam a vida de um espírito. Como o ódio ou a indiferença afetiva é capaz de criar um monstro dentro de nós. Um monstro. Pela maldade, Eduardo? Não. Pela ignorância, pelo desconhecimento do que é o amor. Do que é o amor. E aí, mas o Hitler, né, faz tanto tempo, e eu decidi pesquisar sobre o presidente da Rússia, né? Esse que está no poder, esse irmão, né? E eu descobri, por coincidência, né, que durante a infância o pai dele foi gravemente ferido na Segunda Guerra. Muito ferido, né? Praticamente viveu aí uma vida extremamente limitada. A mãe dele também ficou ferida durante a guerra. E coincidência ou não, ele também viu os dois irmãos mais velhos morrerem na infância. Olha só, meus irmãos, a violência atuando na formação da personalidade, mais uma vez. E aí a gente fala assim, o fulano de tal é mau? É mau? Ou muitas vezes ele é produto daquilo que lhe foi ofertado na infância. Claro que a gente sempre tem escolhas. Sempre temos escolhas. Ninguém está fadado a seguir o caminho da guerra, a seguir o caminho do ódio do irmão. Ninguém está fadado a isso. Mas vocês concordam comigo que pelo histórico familiar e principalmente pelo que se molda a personalidade da criança, principalmente até os 7 anos de idade, não era de se esperar grande coisa?
em termos de desenvolvimento de amorosidade? Não é todo mundo que é igual ao Chico, que tem uma madrasta que espreta com o garfo e mesmo assim ele consegue amar e perdoar e orar por ela. Não. A grande maioria de nós somos espíritos ainda muito pequenos, muito pequenos. E é por isso que a gente tem que abolir o ódio do nosso coração, o ódio por um irmão. Ódio não funciona, não é receita para nada. E aí como é que a gente previne futuras guerras? Porque essa que está acontecendo. Mas como é que a gente previne futuras guerras? Escolhendo um dos dois lados? Não. Escolhendo o lado desse cara aqui. Escolhendo amar. Escolhendo acolher. Escolhendo validar o sentimento de uma criança. Permitindo o choro. Você está triste, filho? Chora. Não tem problema. Isso não vai fazer você mais homem, menos homem. Também não importa se você seja ou não homem na função sexual. Você tem que se transformar num ser de amorosidade. E o papai e a mamãe vai te ajudar a isso. Incentivar a olhar o próximo como um irmão, independente da cor, da crença ou da classe social. A guerra começa a acabar quando a gente deixa de fazer uma piada sobre a cor do outro. Quando a gente deixa de fazer uma piada sobre a orientação sexual do outro, porque isso não é mimimi. Ah, mas o mundo ficou tão chato. Não. A gente precisa aprender a respeitar o ser humano. E muitas vezes se silenciou, não porque, era frescura, mas porque doía, de repente, levantar uma bandeira de respeito, sendo que o mundo inteiro te desrespeitava e você acreditava que era aquilo que você merecia. Não. Todo mundo merece ser amado. Todo mundo merece ser tratado com respeito. Então a gente tem que vibrar amor, meus irmãos. Perdão pelos que odeiam, pelos que perseguem. Não adianta vibrar ódio. Toda vez que a gente vibra ódio para alguém que está no ponto central de uma guerra ou de uma calamidade, é como se a gente quisesse apagar o fogo com a gasolina. Não transforma ninguém com ódio. Ninguém. Então a gente tem que fazer preces. Você não gosta daquele candidato que pensa diferente de você? Ora por ele. Você não gosta do fulano de tal que começou a guerra? Ore por ele, para que o coração dele seja tocado. A oração é uma das ferramentas mais poderosas, uma das armas mais poderosas que a gente pode utilizar, né? O segundo ponto que eu fiquei pensando, né, é que toda guerra, no fundo, é uma falta de educação emocional, não é? Se você for ver por trás desse conflito bélico que a gente está vivendo, o que está? É ego, é orgulho, é vaidade, é interesse, ausência de educação emocional, né? Por isso que quem vence a guerra no plano material muitas vezes perde mais espiritualmente do que o derrotado. Às vezes a gente pensa que quem vai para a guerra e vence é vitorioso, mas não é. Basta a gente verificar, por exemplo, os veteranos de guerra. As pessoas que foram, por exemplo, para a guerra do Vietnã, quando voltaram, foi um dos maiores índices de suicídio que a gente já teve. Nos veteranos de guerra. Por quê? Porque eles ficavam vivendo aquelas atrocidades. Não conseguiam se relacionar mais com a família. Tinham terror noturno. Não morreu fisicamente, mas o que adianta? Morreu espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus castiga? Não. Deus não castiga. Abole essa palavra do seu vocabulário. Deus ama. E Ele permite a dor para que os homens entendam que o caminho não é por ali. Não é por ali. Sabe por quê desse grande sofrimento? Por ausência de educação emocional. Porque uma guerra não ensina ninguém a amar. Não. A guerra é o maior ato de indisciplina espiritual que a gente pode viver, né? Por isso, eu até falei na live passada que a única guerra que é válida é a que a gente trava contra as nossas más inclinações. A guerra contra você mesmo. Mas essa guerra a gente tem que tomar cuidado também.
É uma guerra cujas armas a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente transforma baixa autoestima, autoflagelação. Não. A guerra que eu posso, as armas que eu posso usar contra mim mesmo é o amor, né? É o arrependimento, é o autoconhecimento, é o perdão de mim mesmo. É me olhar como um ser em transformação e falar assim, 5 anos atrás eu fiz aquilo, mas hoje eu sou tão diferente. Eu quero ser diferente. E nessa guerra consigo mesmo, nossa, me deu uma vontade de falar mal de fulano. Nossa, mas veio aqui na boca, mas eu segurei. Guerra contra si mesmo. Entende? Mas me deu uma vontade de não devolver um troco. Mas me deu uma vontade de mandar aquela pessoa, né, e catar coquinho. Mas eu não mandei. Venceu a guerra contra si mesmo. Pequenas batalhas diárias. Entende? E aí, eu separei aqui uma fala, né, sobre a questão do armamento nuclear, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem muito preocupadas, falando assim, como é que o Espiritismo vê essa questão das armas nucleares? E se de repente soltar uma bomba lá, Eduardo, o mundo pode acabar? O que a gente acha disso, né? O que o Espiritismo fala disso? Bom, e aí eu vou recorrer, né, a alguns livros, né, que eu tenho um carinho, não querendo menosprezar outros, né, mas quando a gente fala de livro espírita, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma fonte séria, né? Então, os livros de Chico, né, Kardec, isso é uma coisa que a gente tem que ser criterioso, né? Então eu trouxe aqui Emmanuel, né? E ele diz o seguinte, né? Que Deus, ele nos concede sim um livre-arbítrio, né? Permitindo que a gente decida qual caminho que a gente tem que seguir na nossa trajetória espiritual. O livre-arbítrio é uma das maiores bênçãos que Deus oferece para nós. Mas ele tem um limite. Ele tem um limite, né? Que limite é esse? É um limite onde muitas vezes a gente acaba ultrapassando as barreiras do nosso eu. Então, a gente muitas vezes é podado nesse nosso livre-arbítrio a partir do momento que a gente prejudica os demais membros da família humana. Ou pode gerar um grande prejuízo, né? E essa limitação ela é válida para toda a humanidade, para todas as nações. Então, por exemplo, no caso de um armamento nuclear, né? A gente sabe que a espiritualidade pode sim intervir, né? Para que não haja o disparo de uma arma nuclear, para que no momento de apertar um botão a pessoa tenha a interferência espiritual e não faça isso. A gente tem o livro A Caminho da Luz, né? Que eu trouxe aqui uma citação. No capítulo 24, esse livro foi escrito em 1938, um ano antes de começar a Segunda Guerra, né? Que diz o seguinte, que ocorreria uma reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, eu sei que para quem está começando agora, parece uma coisa um pouco fantasiosa, né? Mas Jesus é o governador do nosso planeta. E como todo governador, ele precisa de se reunir, não é? O nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Então Jesus, ele se reuniu, né, por 2 vezes já durante a formação do nosso planeta e depois para poder organizar a sua vinda. Então teve uma espécie de reunião no Sol para que eles pudessem organizar a sua vinda, né? E depois uma antes para a formação do nosso planeta. E acontece que houve uma terceira reunião, né? Para decidir sobre o destino do nosso mundo. E esse terceiro encontro ele se realizaria em função da preocupação desses seres angelicais do nível de Jesus que coordenam o nosso processo evolutivo. Eles estavam preocupados com o quê? Com as possibilidades de um terceiro conflito mundial, de uma terceira guerra mundial,
né? E essa terceira reunião, ao que tudo indica, aconteceu há pouco tempo, né? E da onde que você tem essa fonte, Eduardo? Um livro bem recente, né, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, né? O Divaldo hoje, para quem não conhece, ele é a maior referência dentro do espiritismo. É alguém que tem muita credibilidade na sua escrita. É alguém perfeito? Não, nenhum de nós é, né? Mas é alguém que a gente tem muita credibilidade pelo que escreve, né? Então, no livro dele, no rumo do mundo de regeneração, ele fala o seguinte, abre aspas, no século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias de seus líderes alucinados. E aqui ele cita um desses episódios em que a visita de Jesus acabou interferindo no que o homem ia fazer. Olha que ele fala, ó, essa presença espiritual ostensiva, atuando para evitar um conflito, já havia sido registrada pelo espírito Humberto de Campos, no livro de Chico também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 38, e ocorreu durante o reinado de Dom Pedro I, quando ele se recusou a retornar a Portugal, desobedecendo uma ordem da coroa portuguesa em Lisboa. Então, quando aconteceu isso, que Dom Pedro recusou o retorno para Portugal, em represália, as tropas leais ao Império de Portugal, estacionadas no morro do Castelo do Rio de Janeiro, ameaçaram bombardear a cidade. Nesse momento, houve um risco muito grande de um conflito bélico. E o espírito Ismael, que é o anjo guia do Brasil, né, com suas vibrações de amor, fez ver ao comandante português Jorge de Avilés o caráter odioso de sua ameaça à população carioca, evitando o confronto. Então, naquele momento em que ele estava prestes a apertar o botão e disparar os canhões contra o Brasil, na costa ali do Rio de Janeiro, a gente sabe que houve uma interferência espiritual de Jesus, do anjo Ismael, e o próprio comandante do navio português Jorge de Avilés percebeu o caráter odioso, o quanto seria repugnante apertar aquele botão, e desistiu de fazer. E aí você fala assim, nossa, mas isso faz tanto tempo, Eduardo, a gente não vê esse tipo de atitude hoje. Não vê? 2019. Em uma série de textos publicados em uma rede social, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estavam prontos para bombardear o Irã, mas ele decidiu interromper a ação 10 minutos antes. Na segunda, eles derrubaram um drone, palavras do presidente. Na segunda, eles derrubaram um drone não tripulado que sobrevoava águas internacionais. Então, olha só, isso aconteceu agora, nos últimos anos. Então o Trump, ele estava prestes a iniciar um bombardeio no Irã. Por quê? Porque os iranianos tinham derrubado um drone dos Estados Unidos. Eu sei que esse drone era caríssimo, custava uns 20, 30 milhões de dólares. E aí o que aconteceu? Ele estava, palavras dele, ó, nós estávamos com o gatilho pronto e carregado para retaliar na última noite, em 3 pontos diferentes, quando eu perguntei quantos morreriam, de acordo com Trump. Um general respondeu a ele que seriam 150 pessoas que morreriam. Ele então interrompeu a ação 10 minutos antes do horário previsto para o ataque. Os aviões já estavam no céu. E tendo esse fomento de... Não sei porquê, mas de repente me deu vontade de perguntar quantas pessoas morriam, e sabendo que era 150, eu decidi suspender o ataque. Por quê? Não seria interferência novamente da espiritualidade? Interferência de Jesus? Porque talvez um ataque daquele não iniciasse aí algo bem pior? Então, meus irmãos, eu quero trazer com essa reflexão, calma. Não vai acabar o mundo. Não vai, né?
A gente pode atravessar, sim, problemas difíceis, situações complicadíssimas, mas nós temos que entender que, embora seja justificável o nosso temor às armas atômicas, né, as maiores provações podem não ser apenas através das explosões nucleares, né? A questão, muitas vezes, a gente sabe que está dentro do homem, e o homem tem seu limite. Se em algum momento ele ultrapassar esse limite, a espiritualidade intervém, né? A gente tem até uma fala no livro Há 2000 anos, que eu até pensei de trazer ou não trazer para a live de hoje, mas é que é um livro tão conhecido e tão famoso que eu queria repetir. Naquela época, né, a gente sabe que Nero estabeleceu um verdadeiro inferno na Terra, né? Quem gosta de história, que já estudou sobre Roma, o que era Roma naquela época de Nero. E aí a espiritualidade disse o seguinte, nesse livro, né? Disse o mestre Galileu. Quem que é o mestre Galileu? Jesus. Abre aspas. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, o que diz aqui, se você não conseguiu entender? Que em determinado momento, se tiver uma superprojeção de fluidos venenosos. O que são fluidos venenosos? Pensamentos ligados na guerra, na agressão, no ódio, bombardeio. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A natureza pode se rebelar contra isso. Porque o planeta precisa evoluir. O nosso planeta precisa evoluir. Então, a natureza é uma das ferramentas para isso. A gente atrai e repele pessoas, seres que vibram igual. Se o nosso planeta começar a se sentir espiritualmente não condizente com os espíritos que aqui estão, ele pode se manifestar através do quê? Dos cataclismas, vulcões, erupções, tsunamis. Nossa, Eduardo, mas essa live está muito trágica, está muito ameaçadora. Não é ameaça, é lei de amor. É lei de amor, não é? Tem gente que desperta com um sopro. E tem gente que precisa de suar a trombeta, não é? Então, é nesse sentido, não é castigo divino. É simplesmente falar assim, filho, você precisa crescer, você precisa progredir, e esse teu pensamento não está sendo mais condizente com esse mundo. Isso não é para gerar pânico. Pelo contrário, é para que a gente entenda que o homem é possuidor da terra e não proprietário. A gente está se achando muito proprietário da terra. E a gente está aqui por empréstimo de Deus. E a forma como a gente usufrui dessa casa que nos foi emprestada tem consequências. É controlada por Deus. Então, não precisa de se preocupar. Ah, mas de repente, Eduardo, parece que Jesus esqueceu e perdeu o controle. E de repente a gente tem um homem ameaçando o mundo inteiro. Calma. Qual é o nosso tamanho perante Deus? Às vezes a gente pensa que tem o controle de alguma coisa. Mas se a divindade quiser, no estalar de dedos, as coisas todas mudam. Então não tenha essa ausência de fé. Somos ciscos, menos que um cisco, perto da grandeza da divindade, perto da grandeza de um espírito como Jesus. Nem ouse pensar, nem por um segundo, que o nosso planeta perdeu a rota. Nunca perde a rota. Nunca. Não tem a menor possibilidade disso acontecer.
Está tudo sob controle. Podem acreditar. A gente está apenas tendo a colheita dos plantios. Não é castigo. Mais uma vez eu falo, né? Mas a gente sabe que isso também tem limite, tá? Então, com essa reflexão aqui que eu trouxe nesse momento da live, não quis de forma alguma suscitar pânico, Não. É pra gente justamente o contrário. Acalma seu coração e entende que Jesus está no controle de tudo, tá bom? Ele não é o governador à toa. E é o tipo de governador que não é destituído. Ele é colocado ali por mérito, tá bom? Mas então por que a guerra ainda existe? Por que a guerra existe na nossa humanidade, né? A gente falou sobre isso. E aí pensando nisso também, gente, eu fiquei refletindo porque a gente ainda prefere se armar do que se amar, né? E aí eu peguei alguns dados só para vocês terem ideia do quanto talvez a guerra ainda seja necessária para a gente entender, né? Vocês sabiam que por ano são gastos 2 trilhões de dólares com armamento, com guerra, com coisas voltadas aí para um aparato bélico. 2 trilhões. Não é bilhões, é trilhões. Quer outro dado? Por ano, 42 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. 42 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Por ano. Tem noção? E agora que a gente pensa uma coisa. Com 6,5 bilhões de dólares por ano, a fome seria erradicada do nosso mundo. Não haveria mais fome no nosso mundo. Então eu vou repetir. A gente gasta 2 trilhões com armamento. Tem 42 milhões de pessoas que morrem de fome. E com 6,5 bilhões de dólares por ano, a fome não existiria mais no nosso mundo. Sabe quanto que isso representa do orçamento gasto com armamento? Menos de 0,5%. Menos de 0,5% que a gente gasta com guerra erradicaria a fome. Então, não é punição. Para você que pensa que a guerra é punição, não é punição, é colheita. É colheita de uma sociedade que ainda pensa muito mais em se armar do que em amar. E então a guerra acaba sendo consequência dessa atmosfera psíquica, das vibrações, das crenças. Entendeu? Eduardo, mas e aquela questão da data limite trazida pelo Chico, né? Que diz que no programa Pinga Fogo, ele falou que se o mundo não entrasse numa guerra até 2019, que a gente entraria numa nova etapa. Também trouxe, é uma questão bem polêmica esse negócio de data, né? Todas as vezes que a gente vê essa questão de data, gente, a gente tem que ficar com os 2 pezinhos atrás, né? Por quê? Porque, assim, o espiritismo, ele é uma religião que ele é avesso, né, a determinar datas. Porque não existe determinada data. Quando alguém fala assim, nós vamos entrar no mundo de regeneração em 2057 a partir da... Não existe isso. Não existe. A gente vai entrar a partir do momento que a gente estiver vibrando como seres regenerados. Claro que isso tem uma perspectiva de acontecer mais ou menos dentro de um período, né? E se não acontece, como se diz, a gente tem situações mais graves para que isso incentive a acontecer. Mas a fala do Chico foi no seguinte sentido. Olha a fala dele, está até no YouTube, né? O Chico mesmo falando, ele disse assim, se não entrarmos numa guerra de extermínio, isso ele falou em 1969, ele disse assim, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Né? Isso foi uma fala dele. Né? Mas a gente entrou, não era para ser só até 2019? Pois é. Né?
segundo essa previsão do Chico, que as pessoas entendem como data limite, é porque leva ao pé da letra. E não existe dentro da doutrina espírita cravar a data. De onde você está tirando isso, Eduardo? O próprio Kardec, né? O próprio Kardec, nas sessões da Sociedade Parisiense, em 1860, ele disse, né, que essa questão da data, que caso algo aconteça em data predita, trata-se de uma excepcionalidade. E insistir com coisas assim é definitivamente desvirtuar a função que o Espiritismo veio prestar à humanidade. Então, em 1860, ele foi convidado, né, pela sociedade que fazia os estudos espíritas a falar sobre essa tese de que determinados acontecimentos tinham data fixa para acontecer. Ah, porque falaram que tal coisa vai acontecer data fixa. E ele disse não é assim, né? Isso pode acontecer em caráter excepcional, mas o Espiritismo não veio para cravar a data. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas usam isso de uma forma sensacionalista e às vezes usa isso por ausência de conhecimento, né? Então, que a gente abandone essa ideia de data limite, né? Eu acho que limite é a gente que faz, é o nosso progresso, né? Eu sempre falei o seguinte, que se a gente quiser viver o mundo de regeneração, aqui, agora, a gente já começa a ter a oportunidade de viver. Basta a gente vibrar como ser regenerado, né? Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Eu não estou querendo desdizer o Chico, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas o próprio Chico disse que se for para ficar entre ele e Kardec, escolha Kardec, né? E o que ele está dizendo aqui não foi uma previsão cravada, foi uma previsão, né, de que nos próximos 50 anos, de que provavelmente dentro desse período, todas essas transformações mundiais que a gente viveu, pandemia, né, agora a iminência talvez de uma guerra, são todas o quê? Olha, vocês precisam crescer, humanidade. Vocês não estão sentindo, né, o puxão de orelha? Vocês precisam crescer. Então, é nesse sentido, né? É um puxão de orelha do pai, né? E como é que a gente acaba com a guerra? Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. A gente acaba com a guerra plantando paz nas nossas relações. A gente acaba com a guerra plantando paz com os seus filhos, com seus vizinhos, com seu esposo, com seus colegas de trabalho, com as crianças da sua rua, com a pessoa que torce para outro time, com aquele que tem a religião diferente da sua, com aquele que tem a orientação sexual diferente da minha, com aquele que ainda odeia, com aquele que só reclama. Porque a paz, assim como o amor, ela deve ser espalhada sem distinção. Sem distinção. E para a gente encerrar a nossa live de hoje, que eu sei que foi um pouquinho mais pesada do ponto de vista de conteúdo, mas era importantíssima para a gente poder ter uma fé raciocinada e não ter medo do que nos aguarda. Eu queria ler uma poesia de Braulio Bessa sobre a paz. E aí eu já vou encerrar com uma canção, tá bom? Presta atenção nessa poesia. Um dia eu imaginei um mundo sem armamento, sem brigas religiosas, sem ataques violentos, sem bombas, tiros e balas, sem ninguém fazendo as malas, fugindo do sofrimento. Um dia eu imaginei um mundo sem terrorismo, sem preconceito nenhum, sem vingança, sem racismo, sem a tal intolerância, munida pela ganância e tanto individualismo. Um dia eu imaginei um mundo que não tem guerra, que não se derrama sangue por um pedaço de terra, sem grade, muro, barreira, às vezes numa poeira a humanidade se enterra.
Um dia eu imaginei um mundo sem ditadores, um mundo sem julgamentos desses falsos julgadores que enchem nossos caminhos com um monte de espinhos e arrancam nossas flores. Um dia eu imaginei um jornal com a matéria: o mundo hoje está livre de toda fome e miséria que as guerras têm causado, deixando o homem curado dessa doença tão séria. Nesse mundo, todo mundo sabia se respeitar, cada um com a sua fé, com seu jeito de pensar, buscando fazer o bem, sem fazer mal a ninguém, procurando melhorar. Nesse mundo, todo mundo podia se abraçar, conhecer outras culturas, ir para longe viajar, apreciar a beleza, carregando a certeza de um dia poder voltar. Nesse mundo, todo mundo entendia o que era amar, repartia cada pão, fazia o bem sem cobrar, convivendo em harmonia, e sempre que alguém caía, tinha alguém para levantar. Nesse mundo, todo mundo aprendeu a ajudar, a olhar também para o outro com a missão de cuidar, com amor e alegria, e sempre que alguém sofria, tinha alguém para confortar. Parece até fantasia, difícil de acreditar. Há quem diga que é bobagem, que é loucura imaginar, mas não perco a esperança. É imaginando a mudança que a gente pode mudar. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Eleva o seu pensamento. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Enough to kill or die for, and no religions too. Yeah, imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Que a gente ajude doando a nossa parcela de amor. Imagine um mundo como esse. Por que não viver além de imaginar? A gente pode começar transformando o nosso eu. E assim, de repente, a gente vai ter transformado o nosso mundo. Um beijo de luz no seu coração. Boa semana e até terça que vem.